Paz, Senhor Jesus, amém? Amém. Acredito que todo mundo aqui já me conhece, mas se tiver alguém que não conhece, né? Eu sou missionária Selma, como já foi dito. E minha esposa é evangelista Robson, qual eu esteve louvando ao Senhor. E ali está minha filha, né? Caçulinha, né? Que são 3. Ali é a caçulinha, viu, gente? Essa cara de novinha, mas eu sou coroa, já tenho 33 anos. Enfim, peço que a igreja abra suas Bíblias no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Pastor, meu marido botou no estreito, né, pastor? Né? Mandou uma mensagem praticamente em cima da hora, mas é assim mesmo, né? Saudade de Cristo tem que estar sempre Crente que não tem enxada molada não vai pro céu não, meu irmão. Ou tá preparado ou vai ficar lá atrás. Eu não quero ficar aqui nessa terra. 2 Crônicas, capítulo 20. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu tenho costume de fazer isso, mas Deus está colocando no meu coração e pedir permissão do Senhor para mandar minha filha louvar um momento aqui. E Deus vai falar com alguém através da vida dela. Glória a Deus. Eu não tenho costume de fazer isso, mas quando Deus manda, a gente pode Glória. fazer, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus é fiel. Deus, ele é lindo. Né? Glória a Deus. Se Deus não fizer... E ligar a igreja que o Senhor já está falando desde o início do culto e Ele vai falar muito mais ao meu e ao teu coração. Glória. Nós não viemos aqui simplesmente para enfeitar banco de igreja, não viemos aqui para mostrar presença, viemos aqui para adorar ao Senhor em espírito e em verdade e comer um pãozinho fresquinho do céu que o Senhor tem preparado para ti. Glória a Amém? Deus. Louvado seja Deus. Eu confesso que hoje foi um dia bem corrido. Vim preparar a mensagem já de noite, mas tudo é para a honra e a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sem intimidade comigo, não há como você vencer. Se dobrar os seus joelhos e na madrugada me buscar, sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que tem pra você. Mas sobre esse coração e vida desejo de me adorar. Tô pensando então que nesse dia eu te me revela e te mostrar alguns segredos para uma vida de vitória, de conquista. Escute o que eu vou lhe dizer, filho, enquanto eu for sua prioridade. Pode vir o que vier, pode também contar comigo, seja lá para o que for. Meu carão ao seu lado e desvio à tua direita, mas você não será atingido, verá livramento. Sou eu, seu Deus, se lhe fechares uma porta, Outra pra você. eu abrirei. De preferência onde não tem paredes, só pra mostrar que sou o Deus da tua vida. Eu sou o Deus da tua história. Ninguém irá sentar à mesa enquanto for glória não te honrar. Oh, filho! Mas eu sei seu coração e me desejo. Me adorar. Foi pensando então que eu decidi Te me revela e te mostrar alguns segredos para uma vida de vida. vitória, de conquista. Escute o que eu vou lhe dizer. Filho, enquanto eu vou, Sua prioridade, pode vir o que vier. podes também contar comigo. Seja lá para o que for. 1000 cairão ao seu lado. E desvio à sua direita, mas você não será atingido, verá livramento. Sou eu, seu Deus. Se fechares uma Xarababarabá. porta,
está contigo. Contigo eu estou. Para, filha. Glória. Glória a Jesus. Glória. Louvado seja o nome do Sem intimidade com ele, não tem como ver ele. na palavra do Glória. Senhor, em 2 Crônicas, capítulo 20. Vamos ali a partir do versículo 15. Aleluia, louvado seja Deus. Amém, igreja? Amém. A partir do versículo 15 diz assim: E Jaziel disse: Dai ouvidos todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém. Glória. E tu, ó rei Josafá, Glória. assim o Senhor vos diz: Não temas, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descerei. Filha. Eis que sobe pela, aleluia, ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temas nem vos assusteis. Amanhã saís ao encontro, porque o Senhor será convosco. Glória. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram no Senhor, adorando o Senhor. Glória. Até a igreja sente glorificando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Glória. Aleluia. Glória. Igreja, aleluia, aleluia. A palavra diz que a história de Josafá se inicia neste mesmo livro aqui no capítulo 17. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Josafá reina no lugar do seu pai Asa, e Josafá, ele agradou ao Senhor. O Senhor viu muitas coisas boas de Josafá. Verdade. Ele havia tirado os altares de Baalins, induzido o povo a adorar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor havia confirmado o reinado de Josafá, e ali lhe deu riquezas. Louvado seja Deus, cabras, bezerros, lhe deu todo tipo ali de riquezas que o rei pudesse ter naquela época. Porém, aleluia, a Bíblia nos diz que Josafá, no meio de sua caminhada, ele faz aliança com o rei Acabe. O rei Acabe, todos nós conhecemos, aleluia, um rei a qual pecou contra o Senhor, casou-se com a rainha Jezabel, uma rainha idólatra que matava os, aleluia, os profetas do Senhor. Louvado seja Deus. Sendo assim, o rei Acabe era um rei que não agradava ao Senhor, era o rei de Israel, e Josafá era o rei de Judá. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos diz que quando, aleluia, o rei Acabe e Josafá faz aliança, Josafá, aleluia, o rei Acabe, ele faz um banquete para Josafá e todos que com ele estavam, e ali ele chama Josafá para participar de uma batalha a qual ele teria. Louvado seja Deus. E o rei Josafá, ele diz para o rei Acabe que ele iria com ele. Porém, aleluia, ele pergunta se havia algum profeta para pedir a direção ao Senhor. E ali o rei Acabe, ele chama primeiro os seus falsos profetas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando vem os falsos profetas, o rei, aleluia, Josafá, ele pergunta se ainda tinha um profeta do Senhor, ou seja, um verdadeiro profeta. Louvado seja Deus, que pregava, que entregava o verdadeiro recado do Senhor, e não aquilo que massageasse o ego do homem. Mas o rei Acabe, ele diz para Josafá que havia-se um chamado, aleluia, louvado seja Deus, em Micaias, mas que ele não se agradava nem um pouco daquele profeta, porque só lhe falava coisas que lhe desagradavam. Ou seja, o rei, aleluia, Micaias, o profeta Micaias, ele só falava a verdade, ele entregava o recado do Senhor, doa quem doesse. Aleluia, o profeta Micaias, ele não havia se corrompido, ele não estava ali para fazer, aleluia, vontade do homem, não estava ali para
fosse o rei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas, aleluia, ainda assim, aleluia, o rei manda chamar a Micaias. E ali, depois que os falsos profetas vêm dizendo para os reis que eles poderiam ir, que o Senhor é com eles, que o Senhor ia dar a vitória, louvado seja Deus, chega finalmente o profeta Micaias. Mas, aleluia, quem foi chamar, o mensageiro que foi chamar a Micaias, vem já, aleluia, falando com ele, para que ele falasse palavras boas, ou seja, que ele enganasse o rei, mas que falasse coisas que agradasse o coração do rei, porque todos os outros falsos profetas haviam dito palavras boas, palavras positivas. Então, aleluia, ele disse que ele iria falar tudo quanto o Senhor lhe mandasse, mas a princípio a Bíblia diz que ele vem ali falando de acordo com o mensageiro falou que ele falasse. Mas o interessante é que ele está falando praticamente as mesmas coisas que todos os falsos profetas falam. Mas o rei, ele diz, e o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei para que me não fales senão a verdade no nome do Senhor? Ou seja, o rei Acabe, ele tinha a ciência, ele tinha consciência de que os falsos profetas estavam falando apenas para agradar o seu ego. E ele sabia que Micaias estava falando a verdade, porque ele estava falando em nome do Senhor. Mas nesse momento aqui, que Micaias vem tentando, aleluia, falar enganosamente como os outros profetas, ele diz para Micaias, louvado seja Deus, deixa claro que ele sabia que Micaias não estava falando a verdade naquele momento. Ele sabia que o que valia era a palavra que saía da boca de Micaias, que estava falando em nome do Senhor, e não aqueles falsos profetas que haviam dito que ele venceria a batalha. Verdade. Mas, aleluia, ainda assim, a Bíblia nos diz que o rei Acabe, ele manda prender o profeta Micaias, louvado seja Deus, ele achando, quem sabe, que iria enganar a Deus. Ele manda prender o profeta Micaias, mesmo sabendo que o profeta estava falando a verdade. Maravilha. Ele manda prender o profeta e ele vai junto com Josafá, aleluia, todo o seu exército ali para aquela batalha, a qual ele já sabia de antemão que ele perderia aquela guerra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que me chama a atenção, igreja, é que a Bíblia diz, aleluia, que ele vem disfarçadamente. Diz assim o versículo 25: então disse o rei de Israel: tomai a Micaias e tornai, aleluia, tornai-a levá-lo a Amon, e o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. Aqui ele manda prender a Micaias. Aleluia, louvado seja Deus. Vou entrar na mensagem. Aleluia, louvado seja Deus. No versículo 29 diz assim: e disse o rei de Israel a Josafá: disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestiduras. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrara na peleja. Ou seja, o rei aqui, ele veste vestes normais. Ele vai como homem comum. Ele vai disfarçado, achando ele que pode estar disfarçado. Aleluia, ele iria enganar a Deus. A profecia da palavra da boca do profeta Micaias não iria se cumprir. Acontece que quando Deus fala da boca do homem, da mulher de Deus, ele cumpre. Quando Deus fala, acontece. Aquilo que Deus fala, aleluia, na boca dos céus, ele prova que ele é Deus na vida dos seus pequenos. Ainda que o homem tenta de alguma forma engabelar, aleluia, ele acha que vai engabelar a Deus. Ainda que Satanás tenta fazer com que a palavra não se cumpra, a palavra de Deus é sim, sim. Quando ele usa os céus, ele cumpre com a sua palavra. Jesus não é o governador. Exaltado seja o nome do Senhor. Aí o interessante é que a batalha ali era para ter uma guerra, aleluia, com todos os soldados. Mas ali eles estão conversando entre eles, dizendo que não era para matar nenhum, nem grande nem pequeno, a não ser o rei de Israel.
Verdade. Louvado seja Deus. Entra no laço do passarinho se tu quiser. Jesus falou pra tu não ir, tu quer ir fazer o que lá, pelo amor de Pai? Deus avisa. Maravilha. Eu não vou naquele Deus negócio fala não. constantemente comigo, contigo. Se Deus falou As pra nossas tu não vai. decisões que nós colocamos nas mãos do Senhor. E nós falamos, Senhor, tá certo, como é que eu faço, que direção? E Deus, Ele fala, Ele age, Ele dá direção. Cabe a mim e a ti aprender a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E obedecer, porque não adianta ouvir e não obedecer. Não adianta saber a verdade e mesmo assim fazer o contrário. Porque o rei Josafá e o rei, aleluia, Acabe, ele sabia que Deus não estava com eles naquela peleja, mas ainda assim eles insistiram que foi. Para que ele foi, rapaz. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilha. Mas a sorte de Josafá e a nossa sorte é que nós temos um Deus todo-poderoso, que é misericordioso, aleluia, justo, para nos dar uma segunda chance, uma segunda oportunidade, quando nós nos arrependemos e nos rendemos a Ele, suplicando o seu perdão e misericórdia. Verdade, Jesus. A Bíblia nos diz, aleluia, o versículo 31 diz assim: e sucedeu, pois, que vindo os capitães dos carros a Josafá, dissera: este é o rei de Israel, e o cercara para pelejar. Porém Josafá, olha só, presta atenção, ali os capitães já estavam preparados para matar o rei Josafá, pensando que era o rei de Israel. Mas enquanto eles estão indo contra o rei Josafá, o rei Josafá ele foi rápido, ele clamou ao Senhor. Josafá clamou e o Senhor o ajudou e Deus o desviou dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Sorte do ser humano, igreja, que Deus é um Deus amoroso. Deus, Ele é justiça, claro, mas Ele também é amor. Ele ainda dá a segunda chance, Ele ainda dá a segunda oportunidade, Ele ainda perdoa pecado, Ele ainda dá livramento para aqueles que clamam o nome do Senhor. Aleluia. O rei Josafá clamou e Deus livrou. Deus foi de encontro a ele e deu livramento, cortou o laço, deu livramento de morte, porque ele clamou ao Senhor. Louvado seja Deus. E a Bíblia nos diz, igreja, que Deus livra Josafá, mas a palavra do Senhor se cumpriu. A Bíblia diz que um homem comum que ninguém nem imaginava foi quem matou o rei Acabe. O rei Acabe morre e agora a palavra, profecias do profeta Micaias, aleluia, acaba de se cumprir. Louvado seja Deus. No capítulo 19, eu não vou estar entrando em detalhes, louvado seja Deus para entrar na mensagem. No capítulo 19 a Bíblia nos diz que, aleluia, o profeta Jeú repreende a Josafá. Aí agora no capítulo 20, a qual nós lemos, a Bíblia nos diz que, aleluia, alguém diz para Josafá que viria contra ele e o seu povo um grande exército. Louvado seja Deus. E Josafá, a princípio, ele teme, ele fica apavorado, mas logo em seguida a Bíblia diz, aleluia, então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Verdade. E você pode até temer, e você pode até entrar em pânico de vez em quando, e você pode até ficar apavorado de vez em quando. A gente pode até ficar, sabe, ai meu Deus, e agora na situação o que eu vou fazer? Mas o que você não pode é permanecer em pânico. O que você não pode é se entregar ao medo. E você tem que fazer como Josafá, se lembrar que temos um Deus todo-poderoso que está pronto para lutar e guerrear. Ao meu e ao teu favor. Nós temos um Deus que é o general de guerra, que está também na tua frente, lutando ao meu e ao teu favor. Nós temos um Deus que está pronto para garantir a minha tua vitória.
Deus é fiel. Ele é maravilhoso, tremendo, digno de ser adorado, exaltado, magnificado. Tributamos o nome dele porque ele é rei. Então a Bíblia diz, igreja, que Josafá, ele proclama um jejum em todo o Judá. E ali todo o povo, homens e mulheres, grandes e pequenos, aleluia, de todas as idades, de todas as classes sociais, louvado seja Deus, eles agora começam a jejuar, eles começam a clamar ao Senhor. Mas o interessante da oração de Josafá é que, aleluia, primeiro a Bíblia diz que Josafá ele se coloca de pé no templo. Biblicamente, se colocar de pé diante de alguém ou de pé ou de joelho é reconhecer que essa pessoa que está diante de mim, de ti, é alguém grande, alguém majestoso, alguém poderoso, aleluia, alguém digno de honra, de glória. E quando Josafá ele se coloca de pé na casa do Senhor, ele está reconhecendo o rei aqui é o Senhor que é grande, majestade, poderoso, o leão da tribo de Judá. Ele reconhece que ainda que ele fosse o rei da terra, o rei de carne, ele não poderia fazer nada com as suas forças humanas. Ele reconhece que o seu exército não seria suficiente para vencer aquele grande exército que viria contra eles. Ele sabia que ele, seu povo, não poderia fazer nada com as suas armas humanas, mas ele reconhece que está diante do Rei dos Reis, o general de guerra, todo poderoso, igreja, rabanação, ai, xarabraço, rabanacaçúmbia, rabanação, xarabanabás, Satanás, ele pode até se levantar contra a minha vida. O exército que eles amanhã têm preparado contra mim, contra ti, pode até ser grande, mas o Senhor tem um exército muito maior, muito mais poderoso, pronto para guerrear, onipotente. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Olha só, no livro de 2 Reis, capítulo 6, do versículo 8 a 6, que vai dizer, aleluia, que o profeta Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria, aleluia, e o rei ele fica furioso, achando que tinha algum traidor, e alguém diz que não tinha nenhum traidor, mas era o profeta Eliseu, que aleluia, adivinhava e falava com o rei, e ali então, louvado seja Deus, o rei de Israel, ele tinha livramento após livramento, através do profeta. Mas quando o rei da Síria fica sabendo, ele manda um grande exército contra, aleluia, o profeta Eliseu. Mas presta atenção o que diz aqui no versículo 15, aleluia, e o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia, louvado seja Deus. O que está faltando muitas vezes é você abrir as nossas visões espirituais e contemplar o exército do Senhor preparado para guerrear ao meu e ao teu favor. Porque muitas das vezes, igreja, assim como Josafá, nós entramos em pânico, nós nos apavoramos, olhamos o tamanho do gigante, o tamanho do exército, olhamos, aleluia, o tamanho da luta, o tamanho da provação, olhamos a dificuldade e esquecemos que temos um Deus Todo-Poderoso, aleluia, que é maior
e está pronto para lutar as nossas guerras, está pronto para lutar ao nosso favor. Ei, Satanás, ele pode até ter poder, mas o poder dele é limitado. Louvado seja Deus. Ele pode até ter um exército, mas o exército dele é limitado. Aleluia. A luta que você está enfrentando pode até ser grande, mas o seu Deus é muito maior. O levante, a calúnia que você está enfrentando pode até ser grande, mas o poder do Deus a qual você serve é muito maior. Não tem luta, não tem gigante, não tem levante, não tem problema, não tem doença, não tem dificuldade, não tem nada maior do que o Deus a qual você serve. Ei, entregue as suas lutas, os seus problemas nas mãos do Senhor. Confia nele, creia que ele dará a vitória. Ele é maior, ele é maior, ele é maior, igreja. Aleluia, glória a Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O primeiro passo de Josafá para vencer a batalha foi se colocar perante o Senhor e reconhecer o Senhor como todo-poderoso, como Rei dos Reis, como general de guerra. Glória a Jesus. Ei, nessa noite o Senhor está nos dando uma receita fresquinha. O Senhor está nos dando, aleluia, instruções de como vencer essa guerra. Verdade. De como vencer essa batalha, de como vencer essa aflição, aleluia, de como vencer esse levante, essa calúnia. Louvado seja Deus, esta enfermidade. O meu Deus está nos dando uma receita para seguir. Se nós seguirmos a risca, assim como Josafá. Ei, não se preocupe, porque essa peleja não é tua, mas é do Senhor, general de guerra. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Josafá, pois, aleluia, ele proclama um jejum, ele se coloca de pé perante o Senhor, ele reconhece o Senhor como todo-poderoso, ele começa, aleluia, a exaltar e glorificar o nome do Senhor, e então ele se apega, ele se conforta nas promessas do Senhor em terra. As promessas do Senhor, aleluia, ainda está de pé na minha e na tua vida. Missionária, mas já tem meses, anos que a promessa foi feita e até hoje não se cumpriu. Ei, o tempo não é meu e nem é seu, o tempo é do Senhor. Não se apegue ao tempo, mas ao dono do tempo, a quem fez a promessa na tua vida, que é justo e fiel para cumprir no seu tempo determinado. Creia tão somente, persevere e verás a glória de Deus, verás as promessas do Senhor se cumprindo sobre a tua vida. Glória a Jesus. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Quando Josafá ele vem trazendo as promessas do Senhor à tona, ele não estava, aleluia, lembrando o Senhor das promessas porque o Senhor havia se esquecido, não. O Senhor jamais se esquece das promessas que faz aos filhos dele. Mas quando Josafá ele traz as promessas à tona, aleluia, ele está tomando posse. Eu creio, a promessa está de pé, a promessa é sobre a minha vida, a promessa é sobre o meu povo, a promessa está de pé, igreja. É por isso que nós precisamos constantemente ler a palavra do Senhor. Verdade. Nós precisamos constantemente examinar as Escrituras. Louvado seja Deus. Outro dia eu vi uma reportagem, aleluia, foi na rede social, de um rapaz contando, aleluia, ele é cientista, ele dizendo que se a pessoa lê a Bíblia, um versículo não acontece nada. Se você vai na igreja e ouve ali aquele versículo, lê aquele versículo,
versículo na hora da mensagem, não acontece nada. Se ler 2 ou 3 versículos, não acontece nada. Mas se você passar uma semana lendo a Bíblia, acontece coisa extraordinária que é impossível de explicar com palavras. Sabe por quê, igreja? Porque a palavra de Deus, se você lê ela como um livro qualquer, realmente não acontece nada. Mas se você lê examinando, se você lê, aleluia, com dedicação, dia após dia, essa palavra é que é um alimento para as nossas vidas espirituais, é pão vivo para mim e para ti. Ela traz refrigério, ela traz alimento, ela traz sustento, ela traz fé, ela traz visão, ela traz força, ela traz ânimo. Através da palavra, nós, aleluia, aprendemos o caminho, nós conhecemos o caminho. Através da palavra, nós conhecemos a Cristo, nós conhecemos o poder do Deus que, aleluia, que Deus tem. Nós conhecemos as promessas feitas para mim e a tua vida. Nós conhecemos as lutas, aleluia, vencidas dos profetas passados. Nós conhecemos o que o nosso Deus é capaz de fazer. Ei, a palavra de Deus fechada pode ser um livro qualquer, mas aberta e praticada, ela é a bússola do crente, ela é o pão do crente, é a água do crente, aleluia, o dicionário do crente, aleluia, é o mapa do crente, aleluia, louvado seja Deus, é a direção do crente. Através da Bíblia, aleluia, você aprende a vencer as batalhas, porque Jesus nos dá estratégia, igreja. Aleluia, meu Pai. Aleluia, glória a Jesus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. É preciso lermos e praticar a palavra do Senhor. Aleluia. Outra coisa que é muito importante é o jejum. O jejum é algo sobrenatural. Louvado seja Deus. Quando você consagra, quando você jejua, louvado seja Deus, nós estamos queimando a carne, estamos mortificando a carne e sendo assim avivando ainda mais o nosso espírito, nos aproximando ainda mais de Deus, tendo mais intimidade com o Senhor. Louvado seja Deus. E assim, igreja, as nossas visões espirituais e os nossos ouvidos espirituais são abertas de uma maneira extraordinária, assim como o profeta Eliseu orou para Deus abrir os olhos do homem, do moço, e o Senhor abriu, e ele contemplou um grande exército, aleluia, carros e cavalos de fogo em redor de Eliseu. Louvado seja Deus. Assim o Senhor mostra para mim e para ti, quando ele abre a nossa visão espiritual. Verdade, Jesus. Louvado seja Deus. Maravilha. Essa semana eu tive uma experiência dessa, pastor. Eu fiz uma campanha de 3 elos, 3 orações, 3 madrugadas, 3 meia-noite, 3 meio-dia e 3 dias de jejum. Louvado seja Deus. E essa campanha foi em prol da vida do meu filho. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, quando foi no 3º e último elo, eu levantei de madrugada com muita dor nas costas e com muita dor no estômago, e ouvindo o tambor da casa de Candomblé. Lá tem bem distante, mas só que eu estava ouvindo, era espiritual, porque eu perguntei ao meu marido várias vezes: tu está ouvindo? Ele não. Tu está ouvindo? Ele não tem certeza que não está ouvindo. Ele não. Aleluia. Mas antes de eu acordar, eu via o meu guarda-roupa. Eu tenho um guarda-roupazinho pequenininho que eu comprei agora. Eu vi aquele guarda-roupa em um hospital. Eu via cheios de demônio. Eram muitos demônios querendo sair para fora. E a meu marido amarrava a corda no meio e a gente começava a orar. E eu ouvia vozes de pessoas cristãs que dizem ser crente. Eu ouvia vozes, mas eram muitas vozes misturadas. Eu não conhecia, não conseguia identificar exatamente quem era. Mas eu ouvia que uma das vozes falava assim: eu quero sair. A outra voz falava assim: não sai não, porque eles te conhecem. Eles sabem que tu anda nas igrejas fingindo que é crente. Não vai não, que eles têm visão.
sentia dor no estômago e dor nas costas. Eu falava pro meu marido: eu estou sentindo dor nas costas, dor no estômago, porque está muito pesado. Bora orar, ora mais, clama mais. E a gente orava com mais intensidade. A gente clamava e para mais. Eu via que aqueles demônios ficavam lutando ali dentro, querendo sair para fora. Mas por causa da corda que a gente amarrava e as orações que a gente fazia, eles não conseguiam sair para fora. E quando ali escutaram muito barulho daqueles tambor que tem na casa de Candomblé, e quando eu acordei, igreja, eu acordei sentindo dor nas costas e no estômago, escutando aquela voz, escutando aquele barulho de tambor de Candomblé. Eu acordei e falei com meu marido, eu falei: filho, acorda. Ele tomou um susto. O que foi que aconteceu? Eu falei: acorda, batalha espiritual, bora orar. Eu tive um sonho, contei pra ele, aleluia. Eu falei: bora orar, tô ouvindo os tambores da caixa de Candomblé, tu não tá ouvindo ele não? Eu perguntei várias vezes, ele não tá ouvindo. Eu falei: bora orar. E ali eu peguei de madrugada, ungi a minha filha, ungi a casa toda, ungi dentro do guarda-roupa, comecei a ungir, comecei a clamar de madrugada, meu marido de joelho no chão, a gente se ajoelhou, começamos a orar. E eu creio, igreja, que o nome do Senhor foi glorificado, porque depois que a gente orou, aleluia, aquela zoada de tambor parou. Louvado seja Deus. Sai pra lá, Cafurinda. De jejum, a tua maracutaia. Louvado seja Deus. Eu entendi que Deus estava mostrando que tinha alguém fazendo obra de macumba contra o meu filho, mas também Satanás está furioso contra os crentes, porque eles repetiam várias vezes: eu odeio o crente, eu vou matar os crentes, eu quero acabar com os crentes. Eles repetiam isso várias e várias vezes. Ele vai bater a cara no barranco. Satanás não está brincando de ser Satanás. Vamos orar mais, vamos nos santificar mais, vamos buscar mais a presença do Senhor, vamos jejuar mais, orar mais, ler mais a palavra do Senhor, vamos nos aproximar mais de Deus, porque Satanás não está brincando. Ele sabe que o tempo dele aqui na terra está se esgotando, porque Jesus está voltando. Em breve nós iremos para Sião, nós iremos voltar para casa. E Satanás, ele não quer que você volte para casa, mas em nome de Jesus nós conseguiremos. Em nome de Jesus alcançaremos a coroa da vida eterna. Em nome de Jesus alcançaremos a vitória. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Josafá continuou com sua oração. Depois de tudo isso, depois de ele jejuar, depois de proclamar o jejum, depois de ele se colocar diante do Senhor, reconhecendo o Senhor como todo poderoso, depois de ele, aleluia, se confortar nas promessas do Senhor, depois de tudo isso, de glorificar e exaltar o nome do Senhor, Josafá finalmente ele coloca a causa nas mãos do Senhor, aleluia, e ele declara para Deus que ele, o seu povo, não podia vencer aquela batalha. Eles não poderiam vencer com suas forças humanas, com seu braço humano, mas o Senhor, o general de guerra todo-poderoso, poderia lhes dar a vitória. A igreja, presta atenção. Sabe por que muitas das vezes você ora e não vê nada acontecer? Porque muitas das vezes nós começamos a nossa oração fazendo uma lista de supermercado, só pedindo. Ei, o nosso Deus não é nada, não é nosso patrão para nos dar dinheiro, nos dar tudo o que a gente quer. Ei, o nosso Deus é o Todo-Poderoso e você é servo dele. Não é ele que depende de mim, de ti, é você que depende dele. Vamos aprender a pedir, mas pedir com sabedoria. Verdade. É só ficar pedindo fazenda, não. É pedir sabedoria para papai. Meu Deus, nos ajuda a ser fiel, Pai. Isso não quer dizer que eu não posso mais pedir nada para Deus? Pode. Mas tem que ter cautela. Mas para pedir com sabedoria. Louvado seja Deus. Observe que antes de Josafá colocar o seu problema nas mãos do Senhor, antes de ele pedir que Deus agisse e lutasse por eles, primeiro Josafá jejua. Josafá proclama o jejum. Josafá exalta o Senhor. Ele se coloca perante o Senhor. Ele reconhece o Senhor como general.
já havia decretado a vitória. Louvado seja Deus, ei. E a oração de Josafá foi tão eficaz. O Senhor se agradou tanto da oração de Josafá que naquela época o Senhor falava por meio dos profetas e sacerdotes. Mas aqui o Senhor teve pressa de responder a oração de Josafá. A Bíblia diz que o Senhor usou um levita para ir responder a oração de Josafá, a qual nós lemos aqui: nesta peleja não tereis de pelejar, parai está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. O Senhor teve pressa de responder a oração de Josafá. Aleluia. Que é resposta das suas orações. Então siga o exemplo de Josafá. Glorifique e exalte o santo nome do Senhor. Reconheça o Senhor como todo poderoso. Se conforte nas promessas dele. Tome posse das promessas de Deus na sua vida. Está de pé. Acredite que ele é o dono do ouro e da prata, que ele está no controle de tudo, de todas as coisas, que ele é o general de guerra, que ele é o todo poderoso. Ele é o general de guerra e garante guerrear por mim, por ti, igreja. Louvado seja Deus. Ei, essa resposta de Josafá, aleluia, do levita para Josafá também é para mim, para ti. Ele diz: nesta peleja. Olha, escuta bem o que o Senhor está falando comigo e contigo nesta noite. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai está em pé. Quando o Senhor diz parai, ele está dizendo: não lute com as suas forças humanas, não luta com o seu braço humano, não use a tua boca para falar besteira, não vai contar os teus problemas pro teu vizinho, pro teu parente, não vai dar queixa, não vai fazer aquilo que o homem faria, o homem natural, mas faça aquilo que o homem espiritual faria. O que é colocar nas mãos do Senhor e acreditar que Ele dará vitória. Nesta peleja não tereis de pelejar. Glória a Jesus. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não tema nem vos assusteis, amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos os judeus e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos de Coates, aleluia, e dos filhos de Coaita, louvados sejam os coraitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, foi-se em pé de Josafá, aleluia, e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Olha o que o Senhor está falando: crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguro. Louvado seja Deus. E continua: crede nos seus profetas e prosperarei. Ei, mas não é de profeta de Baal, não, é nos verdadeiros profetas. É poucos, mas ainda existe, ainda tem homens e mulheres fiéis a Deus, profeta e profetiza, aleluia, quem fala em nome do Senhor Jesus Cristo. Ainda existe verdadeiros profetas na terra. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Já estou encerrando, igreja. Presta atenção, vou dar uma adiantada. A Bíblia diz que quando, aleluia, o povo ali, ele se prostra diante do Senhor, coloca o seu rosto por terra, e ali depois eles começam a adorar o Senhor. Mas sabe o que é interessante? É que você vai ver em toda a história, quando havia algum tipo de batalha, ainda que o Senhor falasse que iria dar vitória, o aleluia, primeiro quem ia na frente eram os soldados armados. Mas aquela história foi diferente. Aleluia, Josafá, ele tinha tanta certeza, tanta ele tinha tanta convicção de que o Deus já tinha dado a vitória, que ele coloca os levitas na frente dos soldados. Ele entende que isso não precisaria
seja Deus. O próprio exército inimigo se destruíram, sem precisar o povo de Judá fazer nada, sem precisar o povo de Judá usar a se mover uma palha. Ele só precisou confiar no Senhor e adorar. Enquanto eles adoravam, o Senhor guerreava por eles. Ei, o Senhor está falando comigo, contigo. Ei, filha, essa peleja não é tua, mas é do Senhor. Não somente acredita que Deus está no controle, não somente adore o santo nome do Senhor. Enquanto tu me adorar, eu luto por ti. Enquanto tu me adorar, eu guerreio por ti. Enquanto tu me adorar, eu curo os teus, eu saro os teus, eu liberto os teus, eu restauro os teus, eu levanto os teus, eu restauro teu ministério, eu restauro teu casamento, eu restauro teu lar, eu restauro a tua saúde. Eu sou contigo, eu luto por ti, eu guerreio ao teu favor. Ai, então somente adora o santo nome do Senhor, e Ele garante por ti a vitória. Em vez de murmurar, em vez de ficar colocando teus problemas na mundial de ver, em vez de ficar falando para um e para outro, aleluia, em vez de colocar Deus contra a parede, em vez de ficar falando a fulano, olha por mim, porque a luta está difícil, travada, e quando você fica questionando, o Senhor está falando, filho, adore, 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 ai, não somente adore, e eu lutarei por ti. Adore, igreja. Oh, aleluia. Glória, 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 glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Toda honra e glória a Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Enquanto eles adoravam, o Senhor guerreava por eles. A Bíblia diz que quando a atalaia chega, só encontrou ali corpos, aleluia, pelo chão, e muitos despojos, aleluia. Eles acharam muitas fazendas e cadáveres em abundâncias, aleluia, objetos preciosos, e eles ficaram 3 dias carregando os despojos daquela batalha. Aleluia. Olha como esse Deus é poderoso. Quando Ele dá vitória aos seus, Ele não dá pela metade, mas Ele dá por completo. Louvado seja Deus. O Senhor não só deu a vitória da batalha, mas fez com que o povo carregasse despojos. Louvado seja Deus, objetos preciosos. Louvado seja o nome do Senhor. E eram tantos que eles precisaram de 3 dias para carregar, porque eles não deram conta de carregar só em 1 ou 2 dias. E o nome do Senhor foi glorificado. E olha, para encerrar, no versículo 29 diz assim: e veio o temor de Deus sobre todos